Olha, o livro dessa semana, ele entrega drama familiar, que é um tipo de livro que eu adoro. Entrega drama, mas entrega humor, entrega luto, entrega praia paradisíaca. Nossa, olha, um livro assim de excelência de uma escritora que eu já falei, já citei ela antes no Bafulê Literário, mas eu li novamente e com certeza eu vou continuar lendo. E, gente, desculpa se eu saí meio vesga nos vídeos, viu? Porque eu comecei a usar esse óculos ontem e eu tô me achando vesga. Eu tô achando, não sei. Pesquisei na internet e na internet eu vi que era normal você ficar assim nos primeiros dias, até porque o grau aumentou. E muito, não foi pouco. Mas, né, então se eu sair vesga, desculpa. O livro dessa semana é Uma Vida Bela, de Virginie Grimaldi. Gente, a Virginie Grimaldi é uma autora francesa que tem uns livros muito legaizinhos. E uma coisa que eu gosto muito dela é porque ela traz muito essa temática familiar, temática do drama, mas que ao mesmo tempo não é tão pesado, sabe? Eu não sei, eu acho que o intuito da Virginie não é, tipo assim, ser uma grande escritora de temas imensamente profundos. Eu acho que ela é uma escritora de temas interessantes, temas que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e ela consegue trazer de uma maneira legal, de uma maneira leve, até mesmo bem-humorada em alguns pontos. E assim, se o intuito dela não é ser uma autora extremamente profunda, ela consegue muito bem. E não é só porque ela não é, sei lá, uma Clarice Lispector da França, que isso seja ruim, não, pelo contrário, eu acho muito bom, porque os livros dela são bons de ler, são fluidos, sabe, são interessantes, os personagens sempre são personagens bem cativantes, e é o que vai acontecer também aqui em Uma Vida Bela, que é um livro que conta a história de duas irmãs, a Emma e a Agathe. A Emma e a Agathe, elas são irmãs que não se falam, já faz uns 5 anos que elas não se falam, a gente começa o livro sem saber o porquê. E elas se reencontram na casa da antiga avó delas, a avó delas faleceu e a casa vai ser vendida pelo tio delas. Só que antes dessa venda acontecer, elas resolvem passar uma semana juntas nessa casa para se despedir da casa, onde elas viveram muito tempo, onde elas viveram momentos muito felizes e tal. Então a gente já espera aquela carga emocional, né? Que vai ter, com certeza. Apesar de elas serem irmãs, elas são personagens que são muito diferentes uma da outra. Até porque elas têm 5 anos de diferença. E querendo ou não, gente, 5 anos fazem muita diferença na vida das pessoas. A Emma, ela é um pouco mais controlada, ela é casada, tem filhos, ela tem uma vida mais estruturada. Já a Agathe, ela é um pouco mais impulsiva, né? Ela não é casada, ela não pretende ter filhos, não que isso seja um problema de jeito nenhum. Mas a Agathe, ela também, ela tem um jeito de ser e de lidar com a vida diferente do da Emma. E elas sempre foram muito, muito, muito próximas. Até que, 5 anos atrás, né, elas acabaram se distanciando. Mas agora elas se reaproximam novamente. E essa reaproximação vai fazer aflorar muita coisa, o que já é de se esperar, né? O livro, ele é narrado de uma maneira muito legal, porque ele oscila entre capítulos que são narrados pela Emma e capítulos que são narrados pela Agathe. E capítulos que são narrados atualmente e capítulos que são narrados no passado. Então, apesar da história se passar nos tempos atuais, a gente vai acompanhar a Emma e a Agathe desde quando elas eram crianças. Então a gente vai conhecer a Emma e a Agathe crianças, adolescentes, jovens, adultas, e é interessante que às vezes a gente vai ver a mesma coisa pelo ponto de vista, pelo POV das duas, né? Porque uma viu de uma maneira, a outra viu de outra maneira. Até porque são pessoas bem diferentes, que foram criadas assim, pela mesma pessoa, pela mesma família, mas que têm personalidades diferentes e que também têm idades muito diferentes, que isso pesa muito, né? Principalmente a Emma, que ela é 5 anos mais velha, então ela é muito protecionista com a Agathe, porque ela não quer que aconteça com a Agathe o que acontece com ela, por exemplo, né? E aí, tudo isso vai pesar muito. A gente vai acompanhar a história da Emma e da Agathe e a gente fica o tempo todo pensando, meu Deus, por que é que essas duas não se falam mais? Porque aparentemente elas tinham uma vida muito de boa quando elas eram crianças, quando elas eram jovens. Vida de boa, assim que eu digo, um relacionamento entre elas, né? Era muito bom.
Mas aos poucos a gente vai entendendo qual foi essa transformação, entendendo o motivo desse reencontro. E assim, gente, é um livro muito bonito, muito, muito bonito. Como eu falei aqui no começo, né, ele tem coisas tristes, assim como ele também tem coisas engraçadas, porque é uma característica que eu já percebi em outro livro da Virginie Grimaldi que eu li, que ela traz muito essa questão do bom humor, né? Sempre tem algum personagem que é mais irônico, que é mais debochado. No caso desse livro aqui, é a personagem da Agathe, que eu suponho que seja essa daqui, do cabelo comprido, né? A personagem da Agathe, ela acaba tendo essas falas que são engraçadas, que são irônicas, são engraçadas e tal. A engraçada dinâmica entre elas, a maneira como elas dialogam, mas ao mesmo tempo tem a parte dramática também, porque afinal elas ficam relembrando do passado, elas falam sobre a vida delas e principalmente sobre a avó delas, a Mima, que eles chamam de Mima, né? Que foi a avó que faleceu e foi a figura mais importante na vida delas. Não foi mãe, não foi pai. Foi a Mima. E ao longo do livro a gente vai entendendo por que é que essa avó foi uma personagem tão importante. E o baque que foi para elas mesmo agora, já na vida adulta, né, bem mais velhas, quase na casa dos 40, como o baque que foi para elas perder a figura da Mima. E é um livro bonito, é uma história que se passa num ambiente interessante, porque elas vão para casa da Mima e a Mima mora nos Países Bascos, que eu não sabia o que era, eu fui pesquisar e eu, né, pelas minhas pesquisas, é uma região que é fronteira entre a França e a Espanha. E é litoral, e é praia. E eu fiquei, olha, deve ser bom morar nesse lugar aí, viu? Pelo que elas falam, parece ser um lugar bem agradável. Mas é um livro que, ao meu ver, ele traz muitas reflexões interessantes. Eu me conectei muito com as personagens. Em alguns aspectos eu me identifiquei muito com a Emma. Em outros aspectos eu me identifiquei muito com a Agathe. Novamente, porque são personagens também com idades muito próximas da minha. Não sei se uma pessoa mais jovem vai se conectar tanto assim com essa história. Porque a Agathe, que é a mais nova, ela tem mais ou menos a minha idade. E a Emma é um pouco mais velha, né? Uns 5 anos mais velha. Então, a gente tá aí nessa casa aí do fim dos 30 anos, início dos 40 anos. Não sei se uma pessoa mais jovem se identificaria com isso. Mas eu amo quando eu pego um livro que tem personagens dessa faixa de idade, porque eu me identifico. E eu me identifiquei com muitas coisas da Emma, com muitas coisas da Agathe. Eu ri, eu chorei, eu fiquei com vontade de conhecer os Países Bascos, eu fiquei com vontade de abraçar minha avó, enfim, eu tive um misto de sensações lendo esse livro. Eu acho que é um livro que é curtinho. É assim um livro que não se aprofunda tanto, mas ele não precisa. Eu acho que, sinceramente, esse livro não precisava se aprofundar mais do que o que ele já fez. O que ele fez aqui, o que a Virginie Grimaldi fez aqui nesse livro, pra mim, já foi o suficiente para ele se tornar um livro muito, muito bom, muito agradável e, obviamente, ser indicado aqui no Bafulê Literário, óbvio. Se você quer ver mais resenhas de livros, seja de dramas familiares, de suspense, livros mais engraçadinhos, livros mais dramáticos, se inscreve aqui no nosso canal, tá? Aqui tem vídeo todo domingo sai uma resenha com spoilers de um livro. E na terça-feira sai também no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário, só que lá vai ser sem spoilers, tá? Então se inscreve aqui no nosso canal, curte, comenta, compartilha. De vez em quando saem uns vídeos também sobre outros temas, tipo mostrando capas de livros, ou então falando mal de algum livro. Não é muito comum, mas pode acontecer, tá? E agora a gente vai começar com os spoilers de Uma Vida Bela, de Virginie Grimaldi. Assim, não tem nada assim muito grandioso que eu possa dizer pra vocês, que eu acho que não é um livro com grandes plots, assim, né? Eu acho que um ponto que a gente não pode deixar de mostrar aqui é a questão de que, a Agathe, ela era bipolar, e isso era
nítido desde o início, quando a gente começa a ver como é que é a descrição da Agatha, a gente começa a perceber que tem algum problema com ela. Ela tem algum problema. Desde criança ela demonstrava sintomas de ansiedade, crise de ansiedade, e a gente sabe que, tipo, se a Agatha tem a minha idade, que é 38, quando ela tinha 6, 7 anos, isso eram temáticas que não eram citadas, né? Não era falado sobre isso nos anos 90. E a Agatha, ela, né, aos poucos a gente consegue perceber que ela é bipolar, né? E inclusive é um dos motivos que dificultam a convivência dela com a Emma. A Emma aguenta muito, porque afinal a Emma é a irmã mais velha dela, mas chega uma hora que é o limite pra ela, né, que realmente ela não dá mais. Mas é muito complicado, né? Porque a Agatha não é daquela forma que ela quer, né? É bem complexo isso. Outro ponto também que ficou, pra mim, ficou bem perceptível desde o início, quando que a Emma, ela está doente, né? A Emma, ela tá com câncer. E é por isso que ela resolve fazer esse encontro com a irmã dela, que seria uma maneira de reconciliação, né? No começo a gente pensa que é só uma reconciliação, mas quando a gente vê ela conversando com o marido, e aí o marido dela fica dizendo assim, aí você já falou com ela? Aí você fica, falar o quê? Tem algum segredo que ela precisa falar pra irmã? Aí eu comecei a juntar as peças, eu pensei, gente, a Emma tá doente. A Emma tá doente, a Emma tá com algum problema. Aí a gente já pensa logo nisso, né? E eu estava certa. Evitou que eu chorasse e sofresse? Claro que não, porque eu chorei feito uma égua quando ela fala que tá doente, no final, né? Quando a gente fica sabendo que a Emma morreu e tal. Foi inevitável, gente, porque é aquela coisa, eu tava preparada, mas ao mesmo tempo não tava, né? Tem alguns momentos, inclusive, que são muito, que me fizeram chorar muito. Os momentos em que elas lembravam da avó dela, que foi essa figura tão importante na vida delas. Mas eu acho que um dos momentos que eu mais chorei, assim, foi quando elas encontraram a fita VHS com gravações do pai delas. O pai delas, que era filho da Mima, morreu quando elas eram crianças em um acidente de carro. E quando elas reencontram, né, fuçando as coisas da avó delas, elas reencontram essas fitas, que tem várias gravações que o avô e a avó delas faziam. E tem essa gravação que aparece o pai delas. Nossa, gente, essa cena é tão bonita, que é impossível não se emocionar com essa cena. Outro ponto também, que eu tinha falado anteriormente aqui, que a Emma, ela é muito protetora da Agatha. Mas por quê? A mãe delas, ela tem um problema com o alcoolismo, muito sério, né? Esse, inclusive, foi o motivo do divórcio dos pais delas, quando elas eram crianças, né? E aí, depois que o pai delas morreu, né, a situação ficou ainda muito mais complicada. E esse problema dela de alcoolismo fazia com que ela se tornasse também uma pessoa muito violenta. Então, a relação delas com a mãe é muito difícil. E a mãe delas era extremamente violenta com elas duas. Principalmente com a Emma, que era a mais velha. Porque a Emma meio que se colocava naquele papel de tipo, eu aguento mais. Não faz isso com a Agatha, porque ela ainda é muito nova. Desconta toda a sua raiva em mim, que eu aguento mais. Entendeu? E eu acho que a Agatha, ela não tem noção da quantidade de vezes que a Emma se colocou na frente, assim, como linha de frente pra poder proteger ela, sabe? Então é por isso que às vezes, assim, durante o livro, a gente pensa assim, nossa, Agatha, mas você é tão mal agradecida, né? Mas eu acho que é porque, primeiro, ela não sabia tanto, assim, desse intermédio da Emma, né? Ela não tinha uma noção tão grande do quão importante foi a Emma proteger ela extremamente, né, dessa forma tão extrema, e também porque a Agatha realmente não tinha um problema, né, ela tem essa questão da bipolaridade, da depressão, então realmente isso daí não é uma coisa que ela conseguisse controlar, né, tanto que agora, adulta, ela se medicando, fazendo terapia, ela consegue controlar isso melhor, graças a Deus, mas ela passou por vários perrengues por conta disso, né. E a Emma, como a irmã mais velha, ela sempre teve que fazer aquele papel de eu sou a mais forte, eu aguento. Não desconta nela, desconta em mim, porque é melhor você descontar em mim do que nela. Só que aí fica a pergunta, e quem cuidava da Emma? Entendeu? Complicado, porque a Emma desde cedo, ela se colocou nesse papel, que ela acabou meio que sendo uma mãe da Agatha. Só que quem foi a mãe da Emma? Então é por isso que elas tinham essa proximidade tão grande com a avó. Porque essa figura materna que infelizmente elas não tinham na própria mãe, elas acabaram encontrando na Mima. E agora elas não têm mais a Mima.
Só fazendo uns comentários aqui, né? Eu falei que é um livro bem engraçado e tal. E pra você que tem a mesma faixa de idade que eu, que é ali dos anos 90, você se identifica com muita coisa. Porque apesar de elas serem francesas e terem muitas referências francesas, elas também falam muito sobre música, sobre filme, sobre, sabe, coisas assim bem da nossa época. Falam sobre as Spice Girls, vão assistir o Titanic. E aí tem duas partes que eu achei assim muito hilárias. Uma delas foi quando elas foram assistir o Titanic, que a Emma já tinha assistido e quando a Agatha entrou no cinema, a Emma começou a chorar e a Agatha, meu Deus, você tá chorando por quê? E aí a Emma, é porque ele é tão lindo e vai morrer no final do filme. Eu não tô dando spoiler pra você não, né? Pelo amor de Deus, o spoiler de que o Jack morre no final do Titanic todo mundo sabe. Só que a Agatha não sabia, ela tava assistindo no cinema pela primeira vez. Daí ela diz, eu vou ficar mais de 3 horas dentro do cinema pra assistir um filme que o cara vai morrer no final. Eu tive uma sensação muito parecida com a dela, só que eu não sabia, né, que isso ia acontecer, mas enfim. E o outro ponto também que eu fiquei com muita raiva foi quando a Emma tava comemorando que a França ganhou a Copa de 98. Eu fiquei com muita raiva, porque essa Copa não foi merecida, tá bom? Se você tem a mesma idade que eu e viveu a Copa de 98, sabe bem que esta Copa foi comprada, foi aquela que o Ronaldinho passou mal na final e tal, e sim, porque o Brasil tava ganhando todos, ganhando, e quando foi na final, o Brasil murchou. Não foi um 7-1 como o de 2014, porque ali também foi absurdo, né? Mas a França ganhou, a Copa estava sendo na França, e todo mundo sabe que aquilo ali foi comprado. E aí a Emma fica muito feliz no livro, e ela fica lá com o namorado dela e os amigos dela, elogia não sei o que, falando que é da França, não sei o que, outro gol, e eu fiquei fumaçando de raiva. Mas tem nada não, em 2002 o Brasil ganhou, mas também encerrou por aí, né? Por isso, a indicação da semana é Uma Vida Bela, de Virginie Grimaldi.